Sim. Aí, Agora foi. agora sim, podemos começar. Então, boa tarde a todos. Agradeço imensamente, Leandro, pelo convite. É, eu vou falar um pouquinho nessa apresentação sobre uma parte que está começando a, digamos assim, a ser explorada aqui no Brasil, digamos, de modo recente, que é a parte de teoria de categorias. Então, eu vou procurar apresentar para vocês, usando uma alegoria, tá? Que vai ser a de ser uma língua franca, um idioma, tá? Para que a maior parte, né, o maior número de pessoas possa entender ou absorver alguma coisa do que eu vou apresentar aqui, tá? Embora seja um tema bem abstrato, acredito que vai dar para ter uma boa noção do que se trata, tá? Então, né, a começar pelo título, né, categorias da língua franca da matemática. Então, só lembrando, né, que a língua franca era o que aliás, é o que, né, em linguística? É uma linguagem, pode ser criada, pode ser uma linguagem corrente, utilizada por pessoas de diversos idiomas para que elas possam se comunicar, né? Todas elas que falam diversas línguas elegem ali uma linguagem especial para poder se comunicar umas com as outras. Então, a teoria de categorias, algumas coisinhas que eu vou apresentar para vocês, permite que diversas áreas da matemática conversem entre si, tá? Então, por isso, o tema da palestra. Então, bom, importância, né, da teoria de categorias. Ela serve de uma linguagem interdisciplinar para a matemática. Ela nos provê ferramentas que nos permitem transferir, né, ideias de uma área da matemática para outra. Ela nos dá perspectiva categorial de diversas áreas da matemática. Ou seja, a gente pode deduzir, olhando para um pedaço ou outro da matemática, a gente olha para certas proposições e verifica o que a gente está usando para demonstrar uma certa proposição. É algo específico da estrutura na qual estou trabalhando? É algo que depende da estrutura, por exemplo, de espaço vetorial? É algo que depende da estrutura que eu estou trabalhando, que é uma estrutura de matrizes, uma estrutura de anel, uma estrutura de espaço topológico? Ou será que só depende de eu poder executar algumas construções ali dentro, né, daquele mundo matemático? Então, essa perspectiva categorial que nos permite distinguir, né, resultados que são válidos por motivos formais de resultados que são válidos por motivos específicos, é uma perspectiva fornecida também pela teoria de categorias, que, claro, né, nos permite descrever uma linguagem relativamente fixa, uma grande variedade de assuntos matemáticos. E que pode servir também para organizar na hora de você, por exemplo, apresentar um assunto para uma audiência. Então, uh, em teoria de categorias, procura-se enfatizar ou caracterizar objetos não exatamente por propriedades deles, mas por propriedades que têm as transformações entre esses objetos. Tá? Então, é uma perspectiva chamada estruturalista, né, da matemática. O estruturalismo foi um movimento lá do século XX. Existem livros que tratam disso, né, do estruturalismo matemático, que essencialmente nos diz que não importa exatamente o que são os objetos matemáticos, mas como eles se relacionam entre si, né? Bom, vou dar um breve panorama histórico aqui. Então, a teoria de categorias foi criada nos anos 40 por Samuel Eilenberg Saunders Macaulay. Ela foi criada, né, para investigar conexões entre transformações entre álgebra e topologia. Então, notem aí que tem uma coisa de segunda ordem, né, uma meta-transformação. Então, é assim, eles tinham, né, Samuel Eilenberg e Saunders Macaulay tinham dois modos de conectar a topologia com a álgebra. Então, digamos que sejam F e G, esses dois modos. E eles queriam comparar esses modos
de conectar, que eu coloquei nessa seta dupla aqui. Para formalizar tudo isso, para deixar tudo isso de modo bem rigoroso, eles tiveram que abstrair, tiveram que colocar muito bem descrito o que eles entendiam pelo mundo aqui da topologia e pelo mundo da álgebra. Quais eram as estruturas e propriedades relevantes a cada um desses mundos matemáticos, para que essas transformações F e G tivessem, né, pudessem ser encaradas como, digamos assim, funções. Tá? Então, função precisa ter domínio, precisa ter contradomínio. Então, para formalizar o domínio e contradomínio dessas funções, foi necessário foi necessária a introdução de categorias. Aliás, na verdade, a introdução de categorias foi algo que serviu para formalizar a noção de, digamos assim, o que é um mundo matemático. Né? Então, como formular de modo rigoroso o que entendemos por topologia, o mundo da topologia, né? Que a gente sabe que eles queriam conectar topologia, aliás, eles queriam comparar pontes entre topologia e álgebra. Então, como é que a gente formula de modo rigoroso o que a gente entende por topologia? E como é que a gente formula de modo rigoroso o que a gente entende por álgebra? Tá? Comparar diferentes conexões entre esses campos implica em destacar as propriedades mais fundamentais desses campos. Tá? Em 1945 surge, então ali de modo bem explícito e formal, o conceito de categoria nesse artigo, que é o General Theory of Natural Equivalences, né? Teoria geral das equivalências naturais. A teoria de categorias foi tendo seus desdobramentos. Em 57, o matemático Alexander Grothendieck, né, que integrou o grupo Bourbaki durante um tempo, usou categorias para promover avanços no estudo de equações algébricas. Francis Lovir, nos anos 60, viu a teoria de categorias como uma maneira, aliás, uma ferramenta para se fundamentar a matemática. Né? A gente sabe que desde o século XIX, os matemáticos vêm buscando fundamentar, colocar a matemática em alicerces mais sólidos. Isso tem sido feito lá, né, começou a ser feito usando teoria de conjuntos, usando lógica. Então, o Lovir ele viu que, como a gente usa conjuntos e o mundo dos conjuntos, digamos assim, é uma categoria, por que não basear a nossa fundamentação da matemática em categorias? Né? Hoje em dia pode-se falar de qualquer área da matemática usando a linguagem da teoria de categorias. Tá? Bom, então vamos para alguns conceitos primitivos da linguagem das categorias. Para falar em uma categoria, então, se você pensar em algum assunto da matemática, você sempre vai ter objetos e vai ter transformações entre esses objetos. Tá? Então, a gente precisa dessas duas classes de entes. Então, uma classe cujos elementos são objetos, e para cada par de objetos, uma classe cujos elementos são as flechas entre esses objetos. Tá? Então, eu vou olhar para não apenas para os objetos, mas para as transformações entre eles. Tá? Então, eu tenho aqui, né? Se A e B denotam objetos, então F e G H denotam flechas. Tá? Aqui nesse sentido. Então, o objeto é como se fosse uma coisa zero-dimensional, um ponto. E uma flecha uma coisa um-dimensional, tá? Que conecta pontos. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas partes da matemática com as quais provavelmente alguns de vocês já tiveram contato, e vamos tentar formular no linguajar de categorias. Então, aqui a álgebra. Na álgebra, né, a gente estuda corpos, anéis, grupos e os homomorfismos de corpos, de anéis, de grupos. Na topologia, a gente estuda espaços topológicos e funções contínuas. Quem não estudou topologia, tudo bem. Em espaços métricos, né, talvez tenha visto espaços métricos. Em espaços métricos, a gente estuda os espaços métricos e também funções contínuas entre espaços métricos. Né? Em álgebra linear, o que a gente estuda? Espaços vetoriais e transformações lineares, que são as transformações específicas dos espaços vetoriais. Em geometria diferencial, ou em geometria, né, a gente pode pensar como sendo o estudo de superfícies
e funções infinitamente diferenciáveis entre essas superfícies. Lógica proposicional. Podemos pensar nos objetos como sendo as fórmulas bem formadas e os morfismos como sendo as implicações entre essas fórmulas. Então, vamos agora organizar um congresso para habitantes do Matematistão. Então, eu não sei se a resolução da figura está boa o suficiente, mas aqui está apresentado esse mapa, que foi elaborado por um matemático chamado Martin Kuppe, e ele mostra, né, ilustra aqui a matemática como se fosse um certo país, um certo reino, né? E é essa alegoria que eu vou usar. Então, eu vou usar a seguinte alegoria. A matemática é como se fosse um reino constituído de diversas partes. Então, a gente pode ver ali no desenho a tundra da topologia, ali, aqui mais embaixo o califado da álgebra, ali mais ou menos ao meio os pântanos da geometria algébrica, ali em cima as planícies da análise, um pouco ali a nordeste o probabilistão, ali bem a nordeste a gente tem o Grão-Ducado da teoria dos jogos, ali no probabilistão a gente tem a cidade de Statisgrado e por aí vai. Tá? Então a gente quer organizar, então vamos pensar assim, queremos organizar um congresso para habitantes do Matematistão. Bom, como é que os habitantes das diversas províncias do Matematistão vão poder se comunicar? Né? Se cada um deles fala de um certo assunto, então não parece muito razoável que eles vão se entender ali na hora do congresso, né? A impressão que dá é que vai ser uma verdadeira torre de Babel, ninguém vai se entender. Então, uma das ideias, né, para promover a comunicação dos participantes desse congresso é usar uma língua franca, que é uma língua que um grupo multilingüe de seres humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Então, colocado em termos de objetos e flechas, que são conceitos categoriais, cada parte ali do matematistão pode organizar o pensamento, a linguagem, em termos de objetos e flechas. Por exemplo, ali naquele pedaço do califado da álgebra, né, ao se falar de grupo, já se sabe, olha, o objeto é grupo e a flecha é um homomorfismo de grupo, né, uma função entre grupos que preserva a operação de grupo. Ali também, né, ainda no califado da álgebra, se você quiser pensar assim, espaços vetoriais, né, tem como morfismos, tem como flechas entre espaços vetoriais, transformações lineares. Lá na tundra da topologia, né, os objetos são espaços topológicos e as flechas são funções contínuas. Na província que trata de geometria diferencial, os objetos são as superfícies e as flechas são as transformações de classe infinita entre elas. Ali no oceano da lógica, os objetos podem ser vistos como as fórmulas bem formadas e as setas como a implicação. Tá? Bom, agora sim, o que é uma categoria exatamente? Uma categoria C, esse C cursivo, consiste de uma coleção, que a gente denota ali por OBJ de C, cujos elementos a gente vai chamar de objetos. A gente já tem em mente mais ou menos o que a gente pretende com isso. Uma coleção, né, ali eu coloquei flash, cujos elementos serão as flechas, de tal modo que a cada flecha correspondem dois objetos. Um deles vai fazer o papel de domínio ou saída da flecha, né, ou ainda, né, a fonte da flecha, e o outro vai fazer o papel de codomínio, ou a meta da flecha. Há um par de flechas da forma FG, onde F tem domínio A, codomínio B, e G tem domínio B e codomínio C, vai corresponder uma flecha, que eu vou denotar por G bola F,
que tem domínio A e codomínio C. Então, dentro de uma categoria, eu tenho a estrutura de composição. A cada objeto A, né, corresponde uma flecha, que é o que eu vou entender como sendo a identidade, transformação identidade de um objeto nele mesmo. E o que caracteriza a transformação identidade? Ela é elemento neutro da composição. Então, se a gente compõe tanto pela esquerda como pela direita, né, com qualquer outra flecha, a gente obtém a mesma flecha. Tá? Então, essas daqui são noções definíveis em qualquer categoria. Aliás, isso é o que define categoria, né? Temos objetos, flechas, e temos a noção de composição entre flechas. As flechas têm domínio e contradomínio. Além de ter uma composição definida, a gente tem propriedades que essa composição satisfaz. Por exemplo, a composição deve ser associativa. Então, para quaisquer F, G e H, onde se define a composição, a gente deve ter que F composto com G composto com H tem que ser igual a F composto com G, isso tudo composto com H. Em termos mais algébricos, a gente fala que isso acontece quando este diagrama aqui comuta. A flecha identidade tem que ser o elemento neutro da composição. Assim, F composto com a identidade de A é o F, e a identidade de B composta com F é o F de novo. Vamos agora dar uma analisada em alguns pedaços, em algumas províncias ali do Matematistão, de modo que a gente possa encaixar eles em alguma categoria. Tá? Então, olha. 7, a gente costuma denotar categorias assim, né? Em negrito, com a primeira letra maiúscula, desse jeito, né? Então, 7, que é a palavra conjunto em inglês, é a categoria cujos objetos são conjuntos e cujos morfismos são funções entre conjuntos. É aquele mundo de conjuntos com o qual a gente já está habituado a trabalhar. A gente sabe que na categoria dos conjuntos a gente tem funções, a gente sabe que as funções operam entre conjuntos, toda função tem um domínio e um contradomínio. A gente sabe que as funções, sob certas condições, são componíveis. Sabemos que a composição é associativa. Para todo conjunto que a gente imaginar, a gente consegue definir uma função que é a função identidade, e por aí vai. Né? Todas aquelas coisas que eu descrevi na definição anterior. Bom, dada uma função entre conjuntos, então como é que a gente define o domínio e codomínio? Né? Bom, a gente olha, o domínio é o primeiro conjunto que aparece, o contradomínio é o segundo. Composição de funções é novamente uma função. Para todo conjunto temos a aplicação identidade, tá? E a composição está definida. Vamos olhar agora um pouquinho ali no califado da álgebra. Então, GRP é a categoria cujos objetos vão ser os grupos e cujas flechas são os homomorfismos de grupos. Tá? Então, vamos verificar que isso de fato tem estrutura de categoria. Dado um homomorfismo entre grupos, estou lembrando, né, o que é um grupo? É um conjunto munido de uma operação binária, que é associativa, tem elemento neutro e tem elemento oposto. Então, dado um homomorfismo entre grupos, ou seja, uma função entre grupos que preserve a operação, H aqui de G estrela em H triângulo, temos o domínio de H é igual ao domínio, tá? É igual ao grupo G estrela, e o codomínio de H é o grupo H triângulo. Composição de homomorfismos de grupo, como se prova, né, nos cursos de álgebra, é de novo um homomorfismo de grupo. Para todo grupo G, temos o homomorfismo identidade. Identidade é um homomorfismo de grupos. E dados homomorfismos de grupo, a gente consegue, contanto que o codomínio de F seja igual ao domínio de G, a gente consegue definir a composição. Então, trata-se de uma categoria. O ducado ali da álgebra linear, né? Então, a gente denota ali por VEC com índice R a categoria cujos objetos são R espaços vetoriais, cujas flechas são transformações lineares. Então, a gente sabe muito bem achar domínio e contradomínio de transformações lineares.
A gente prova em cursos de álgebra linear que a composição de transformações lineares é, de novo, uma transformação linear. E a gente sabe que para todo espaço vetorial, a identidade daquele espaço vetorial é uma transformação linear. Então, é um morfismo, é uma flecha daquela categoria. Tá? E aqui, em último lugar, eu coloquei a composição de duas transformações lineares, que é, de novo, uma transformação linear. Verifica-se que essa composição é associativa e que satisfaz todas aquelas propriedades. Com licença. Bom, vamos analisar aqui um ramo um pouquinho diferente, a tundra da topologia. Então, como é que a gente estrutura isso em termos de categorias? Então, a gente denota por top a categoria cujos objetos são espaços topológicos e cujas flechas são funções contínuas. A gente sabe achar domínio e contradomínio de função contínua. Tá? Se você não viu topologia, tudo bem. Pensa em funções contínuas entre subconjuntos do Rn, que a gente provavelmente, que a gente com certeza vê em cálculo. Tá? A composição de funções contínuas é novamente uma função contínua. Para todo espaço topológico, a transformação, né, a função identidade é uma função contínua. E dadas duas funções contínuas, a gente consegue sempre, né, que o contradomínio de uma é igual ao domínio da outra, a gente consegue fazer a composição delas. Algumas observações importantes. Objetos de uma categoria nem sempre precisam ser conjuntos, e as flechas nem sempre precisam ser funções. Tem casos mais abstratos. Outra coisa, nem sempre as leis e construções que valem ali na província dos conjuntos, 7, valem ou até mesmo existem em outras categorias. Tá, agora vamos dar um passo à frente. Se a gente considera agora categorias como objeto, quem que seriam as flechas? Teriam que ser transformações entre categorias, né? Então, sejam C e D categorias. O que vai ser uma flecha entre categorias? Tem que, né, uma flecha entre categorias tem que agir em dois níveis. Lembra, uma categoria tem objetos e tem flechas. Então, a flecha entre categorias tem que ter uma componente que atua a nível de objeto e outra componente que atua a nível de flecha. Tá? Eu denoto por f índice 0 e f índice 1. De tal modo que sejam preservados a identidade e a composição. Então, F1 da identidade, identidade do F0 de A, e F1 de G bola F, F1 de G bola F1 de F. A ordem ali da composição ela pode mudar, tá? Mas essa daqui seria a definição mais de funtor covariante, tá? Quando a gente mantém essa ordem aqui. A ordem pode estar trocada sem problema, contanto que satisfaça essa outra condição aqui, trata-se de uma flecha entre categorias. Como é que a gente chama as flechas entre categorias? De funtor, tá? Então vamos denotar ali por cat a categoria que tem como objetos as categorias e como flechas os funtores. Vamos lá. Então eu vou aqui falar um pouquinho de propriedades categoriais. São as propriedades categoriais aquelas que podem ser enunciadas usando apenas a linguagem da teoria de categorias. Ou seja, apenas em termos de flecha, composição, identidade e igualdade. Propriedades categoriais valem em qualquer categoria, contanto que você tenha ali o linguajar adequado. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, ter inverso é uma propriedade categorial. O que significa uma categoria qualquer ter inverso? Em uma categoria C, eu digo que uma flecha de A em B tem uma inversa, que vai ser uma flecha G de B em A. Notem que aí a gente permutou domínio e contradomínio. C e somente C, a composição de F com G der a identidade do objeto A e a composição de G com F der a identidade do objeto B. Quando uma flecha de A em B tem inverso, a gente chama essa flecha de um isomorfismo.
Então, ser um isomorfismo é uma propriedade categorial. Alguns outros exemplos. Ser injetor, será que isso pode ser descrito em termos estritamente categoriais? Bom, na verdade não. Mas tem uma generalização que, quando vista, quando restrita, né, a categoria dos conjuntos, coincide com a injetividade. Então, só lembrando aqui, quando é que uma função entre um conjunto A e um conjunto B é injetora? Isso ocorre se e somente C para quaisquer elementos x, y em A. Sempre que f de x for igual a f de y, então x é igual a y. Um modo equivalente de enunciar isso é falar que uma flecha de A em B é injetora se e somente C para quaisquer duas funções que eu tenha de um outro objeto C em A, se a composta de f com g for igual à composta de f com h, então g igual a h. Eu vou dizer agora sim, eu vou enunciar a propriedade categorial que generaliza a noção de injetividade. Eu falo que uma flecha de A em B é um monomorfismo, né? Lembre, injetor é um para um tem a ver com mono, então aí a gente guarda, monomorfismo. C e somente C. Sempre que esse diagraminha comutar, ou seja, o que isso quer dizer? Sempre que eu tiver F composto com G igual a F composto com H, então eu posso, por assim dizer, cancelar o F e concluir que G é igual a H. Tá? Então, a noção de monomorfismo generaliza a noção de ser injetor. E é a propriedade categorial associada, né, à injetividade. De novo, na categoria, na província, né, dos conjuntos, uma função f de A em B é sobrejetora. Se para qualquer y no contradomínio existir algum x em A, tal que f de x é y. Equivalentemente, a gente pode falar isso em termos de flecha. Então, essa função vai ser sobrejetora se e somente C para quaisquer duas funções h e g de C em A. Caso eu tenha G composto com F igual a H composto com F, eu posso concluir que G é igual a H. Então, é como se eu pudesse cancelar F à direita. Em C, agora vem o que é a generalização do conceito de sobrejetividade em linguagem categorial. Em C, uma flecha F de A em B é um epimorfismo, C e somente C, sempre que um diagrama dessa forma comutar, ou seja, sempre que G composto com F for igual a H composto com F, a gente tiver G igual a H. Tá? Note bem, embora ser injetor implique ser monomorfismo, afinal ser monomorfismo é uma generalização, ser monomorfismo não implica ser uma função injetora. Quando a gente vai desbravando alguns outros espaços, alguns outros, digamos assim, recantos ali do matematistão, a gente começa a perceber que não é verdade que nem que monomorfismo implica injetividade, nem que epimorfismo implica função sobrejetora. Por exemplo, ainda dentro ali da província da topologia, da tundra da topologia, você vai ali e encontra um vilarejo que é categoria dos espaços que são compactos e de Hausdorff. Ali, os epimorfismos, né, aquelas funções que satisfazem aquela implicação do diagrama como está com o cancelamento à direita, vale para toda função contínua que tem imagem densa e não necessariamente sobrejetora. Então aqui, ó, vê-se desse jeito que ser epimorfismo não implica em ser sobrejetor. Tá? E ser monomorfismo, como eu falei, né, uma generalização em linguagem categorial de ser injetor. Ser epimorfismo é uma generalização em linguagem categorial de ser sobrejetor. Juntando as duas coisas, né, uma flecha que é, numa categoria a um só tempo, monomorfismo e epimorfismo, a gente chama de isomorfismo. Isomorfismo é a generalização em linguagem categorial de bijetividade, né, de bijeção. Então, em categorias, eu penso
que dois objetos são isomorfos, sei somente se existir uma flecha que for simultaneamente... perdão, não. Isso não vale em toda a categoria, mas ser isomorfismo quer dizer ter uma inversa, a direita e a esquerda. Tá? Ser monomorfismo mais epimorfismo, isso tudo totalizar ser isomorfismo só vale em algumas categorias. Tem os casos patológicos em que não vale. Mas vamos pensar assim, ser monomorfismo é definido por aquele diagrama, ser epimorfismo é definido por aquele diagrama, e ser isomorfismo quer dizer ter inverso, tanto a direita como a esquerda. Tá? E esses morfismos aí são as generalizações em linguagem categorial de ser sobrejetor. Tudo bem? Mais algumas definições. Olha, objeto inicial numa categoria, algo que ocorre em muitos lugares. Um objeto, que ali eu denotei usando o símbolo do vazio, né? Ele é inicial se, para qualquer outro objeto da categoria, sempre tiver uma flecha que sai dele e chega no objeto. Tá? Para qualquer objeto A. Exemplo. O vazio, o conjunto vazio na categoria dos conjuntos é um objeto inicial. Para qualquer conjunto X, existe sempre uma função do conjunto vazio em X. Por que isso daí vai ser função? Por vacuidade. Tá? Mas o importante é que existe. Na categoria dos grupos, o grupo trivial é o objeto inicial. Dado qualquer grupo, você consegue definir um homomorfismo de grupo do grupo trivial nele. Basta você definir esse homomorfismo como sendo aquele que é dado pela função que leva o E no elemento neutro do grupo. A categoria vazia na categoria das categorias. Também é o objeto inicial. O absurdo, né, o bot, aí, na categoria das classes de equivalência semântica das fórmulas da lógica proposicional. Então, do absurdo você tira o que você quiser, né? Então, nesse sentido, né, o que o absurdo implica qualquer outra fórmula. Dualmente, a gente tem ali a definição de objeto terminal, que é um objeto da categoria tal que, dado qualquer outro, tem uma flecha desse qualquer outro no objeto. Tá? Então, um objeto a gente denota o objeto terminal por 1, geralmente, e ele é tal que para todo objeto A existe uma única flecha de A em 1. Exemplo, o conjunto que tem um único elemento na categoria dos conjuntos é um objeto terminal dessa categoria. Por quê? Porque dado qualquer conjunto X, eu consigo definir uma função de X no conjunto unitário. Basta para isso que essa função seja função constante, né? De novo, o elemento neutro, o grupo trivial é o objeto terminal na categoria dos grupos. Por quê? Que dado qualquer grupo, eu consigo definir um morfismo, o homomorfismo de grupos que leva todo elemento do grupo no elemento neutro do segundo. Tá? Isso respeita todas as cláusulas de ser homomorfismo de grupo. Então, dado qualquer grupo, existe uma única flecha, um único homomorfismo de grupo, chegando no grupo trivial. E esse espaço topológico de um único elemento aqui, ó, tá? Então, o espaço topológico tal que dado pelo conjunto unitário e cuja topologia só tem ali o vazio e o próprio conjunto. Esse espaço é o objeto terminal da categoria dos espaços topológicos. Isso quer dizer, se você pensar em qualquer espaço topológico, você sempre consegue definir uma função contínua do espaço que você pensou nesse espaço aqui. Tá? Outras construções que dá para fazer em qualquer categoria, né, é a construção de um produto, que a gente está acostumado a ver como produto cartesiano. A gente pode generalizar isso usando flechas e propriedades. Então, olha aqui. Dado uma categoria e dois objetos dessa categoria, o que seria o produto desses objetos na categoria? Não necessariamente para conjuntos. Aí você pode pensar em mundos matemáticos abstratos. Bom, o produto vai ser constituído de um objeto, que eu vou denotar por A, X, B, tá? E duas flechas. Uma que eu vou denotar por π1 e outra que eu vou denotar por π2, que tem como a π1 tem como contradomínio A e a π2 tem como contradomínio B. E esse objeto A, X, B, ele tem que ter uma propriedade de ser o melhor possível com a seguinte propriedade, ó. Dados quaisquer
objeto C e quaisquer flechas P1 e P2, aqui de C em A, P1, e de C em B, P2, na verdade aqui eu coloquei trocado, desculpem. Isso implica na existência de uma única flecha U que sai desse conjunto e chega em AXB, de modo que quando eu componho flechas que começam e terminam no mesmo lugar, eu obtenho sempre o mesmo morfismo. Tá? Para quem está vendo pela primeira vez, pode parecer bastante complicado, mas com o tempo a gente vai adquirindo familiaridade com isso. Tá? Mas o importante disso daqui é, podemos falar de produto apenas usando flechas e objetos. Tá? Então, notem que aqui em momento algum eu fiz referência a conjunto, eu fiz referência à função, não, eu fiz referência à flecha e a objeto. Então, na categoria dos conjuntos, ou seja, ali na província dos conjuntos, como o colega pergunta aqui, a gente tem o produto cartesiano de dois conjuntos. Ele é quem encarna o produto categorial na província dos conjuntos. No caso do califado da álgebra, quem é que encarna a construção categorial que é o produto ali dentro? É o produto direto de dois grupos. Tá? Na tundra da topologia, quem que encarna a propriedade ali, a estrutura de produto na tundra da topologia? O espaço topológico produto. E no ducado da álgebra linear, quem que encarna a estrutura de produto? É o espaço vetorial produto, né? Dualmente, a gente tem a noção de coproduto, tá? Que generaliza, na verdade, a noção que a gente tem em conjuntos de reunião de junta. Eu não vou me estender muito aqui explicando essas fórmulas, porque eu acredito que elas não são mais importantes. O mais importante é a gente sair da palestra com, pelo menos, a noção de que existem propriedades que se definem exclusivamente em termos de objetos e de flechas. Tá? Só para falar um pouquinho do coproduto, na província dos conjuntos, o que é um coproduto? É a reunião de junta de dois conjuntos. No califado da álgebra, é o produto livre de dois grupos. Na tundra da topologia, vai ser coproduto de dois espaços topológicos, que são os objetos, vai ser a união de junta dos espaços topológicos. Todas essas construções aí munidas das inclusões. No ducado da álgebra linear, quem vai encarnar o coproduto vai ser a soma direta de espaços vetoriais. Tá? Bom, agora a gente já se encaminha para a parte final da palestra. Tá? Algumas utilidades da teoria de categoria. Então, fornece uma linguagem unificadora para se tratar diversas estruturas matemáticas diferentes. Nos permite definir precisamente diversas noções em contextos distintos. E nos permite comparar estruturas matemáticas de natureza bem distintas. Então, nos permite comparar coisas, sei lá, de topologia com coisas de álgebra. Né? Então, vamos aplicar aqui o que a gente viu, essa língua franca das categorias, para resolver uma certa contenda ali no que está acontecendo na tundra da topologia. Então, pensa que ali na tundra da topologia, o povo tem um problema de decidir se dois espaços topológicos, ali que eu denotei para o x tal e y sigma, são homeomorfos. Então, os representantes dessa tundra vão ao Congresso e trazem esse problema. Aí, primeira coisa, homeomorfo é um termo do jargão da topologia. Então, primeira coisa, para trazer esse problema à baila, ele precisa traduzir isso em termos categoriais. Tá? Então, o que é ser homeomorfo? No caso, os homeomorfismos para espaços topológicos são os isomorfismos em termos categoriais. Então, como é que o representante da tundra da topologia traria esse problema ao Congresso? Ele poderia dizer, por exemplo, olha, eu quero verificar se estes dois objetos, x tal e y sigma, são isomorfos. Tá? Então, aí está dado o primeiro passo. Então, para resolver o problema de decidir se eles são isomorfos, eles vêm ao Congresso e pedem ajuda a um intérprete, tá? Ou a uma seta entre
entre categorias. Tá? Então, essa seta entre categorias, esse funtor, vai fazer o papel do intérprete. Então, ele vai traduzir coisas, alguns fatos da categoria dos espaços topológicos, ou seja, do mundo da tundra da topologia, para alguma categoria C que tenha, em que se tenha um bom conhecimento, digamos assim, uma boa tecnologia. Então, pensa assim, lá na tundra da topologia, eles ainda não desenvolveram muitas ferramentas. Eles vieram ao Congresso, chamam um intérprete, e esse intérprete leva o problema para uma outra província que tem mais tecnologias do que a tundra da topologia. Bom, por definição do intérprete, né, sempre que dois objetos x tal, y sigma forem isomorfos, ou seja, né, na linguagem lá do pessoal, no dialeto lá do pessoal da tundra da topologia, sempre que x e y são homeomorfos, eu vou ter, ali naquela minha sociedade mais avançada, mais tecnológica, na linguagem deles, eu vou ter que o correspondente de x vai ser isomorfo ao correspondente, a correspondente de tradução de y. Então, se x for isomorfo a y, lá na tundra da topologia, então os termos que traduzem x vão ser isomorfos ao termo que traduz y. E aí a gente usa a contrapositiva dessa implicação, né, que consiste em a negação da tese implicar a negação da hipótese. Ou seja, se, por um acaso, ali onde eu disponho de mais tecnologia, de mais ferramentas, eu descobri que a tradução de X nesse meu novo contexto, com mais ferramentas, não é isomorfo à tradução de Y, então eu posso já deduzir que lá na tundra da topologia, o X não era isomorfo ao Y, ou seja, X e Y não eram homeomorfos. E assim a gente dissolve a contenda. Tudo bem, pessoal? Perdão. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da diplomacia. Tá? Eu bolei esse exemplo aqui um pouco mais concreto. Então, digamos que deseja-se verificar se os espaços topológicos S2 e T2 são homeomorfos. Bom, quem são S2 e T2? S2 é a superfície da esfera bidimensional. E T2 é a superfície do toro. Tá? Então, essa rosquinha aqui é o T2 e essa bolinha aqui é a S2. Então, digamos que o problema trazido lá da tundra da topologia tenha sido esse. Ó. Tem algumas pessoas ali daquela província que acham que são homeomorfos e tem outras que acham que não são. Aí eles vêm ao Congresso. Aí eles vêm e procuram alguém, alguma categoria que tenha mais ferramental. Nesse caso, a categoria que vai poder ajudar eles, que vai ter as ferramentas para ajudá-los de modo mais efetivo, vai ser a categoria dos grupos. Então, vai ser alguém ali, um grupo lá do Califado da Álgebra. Então, o intérprete mais requisitado aqui vai ser o funtor P1, que vai traduzir espaço topológico em termos de grupo. Tá? O P1, ele vai nos dar, na verdade, ele é o funtor grupo fundamental. Tá? Ele é constituído de classes de equivalência de laços de caminhos fechados na superfície. Classes de equivalência com respeito a qual relação de equivalência? Né? A de homotopia. O que seriam dois laços homotópicos? Laços baseados no mesmo ponto. São laços que podem ser deformados uns nos outros sem, em momento algum, sair ali da superfície. Tá? Então, relações de equivalência desses laços ali naquelas superfícies, munidos da operação de concatenação, formam um grupo, e esse grupo é o grupo que se associa a um espaço topológico. Aí, muito bem, o nosso intérprete P1 verifica, olha, o grupo fundamental P1 de S2 é trivial. O grupo fundamental P1 de T2, do toro, é o produto direto de Z com Z. Conclusão que se chega daí?
S2 não é homeomorfo a T2. Então, não tem isomorfismo lá, nenhum entre S2 e T2, ou seja, né, não existe função contínua com inversa contínua entre esses dois espaços. Então, notem que aqui resolveu-se o problema usando, né, transferindo o problema de uma parte da matemática para outra. Então, essa é só uma das muitas utilidades que a gente tem para funtor. Tá bom? Aqui tem algumas referências do que foi, né, do que foi abordado. Tem, a principal delas é o livro da Emily Hill, que é Category Theory in Context, que é um livro um pouquinho avançado, mas lendo o prefácio a gente já tem ali uma ideia do que se trata. Tá bom? Eu agora abro para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Parabéns, Jean. Muito legal. Pessoal, alguém quiser perguntar alguma coisa aí, tá? De repente fazer algum elogio, falar qualquer coisa, tá liberado aí o chat, ou até mesmo falar em áudio. Fiquem à vontade. Bom, Gostei da alegoria, hein? é, eu acredito que seja bem. é, ela capta bem o espírito da coisa, né? De Então, como é que você faz povos distintos ali se comunicarem uma mesma base, né? ou seja, você pode pegar uma área que está um pouco mais avançada na matemática em termos de resultados, né? E Sim, fazer essa transição, né, do problema que você tem aqui numa situação ainda que você não tem ferramentas, você transpõe isso para uma outra. isso, Foi exatamente. isso que eu entendi, pelo menos. Não, e tá certo. É isso que é feito, por exemplo, em topologia algébrica, né? Que é você decide sobre espaços serem homeomorfos ou não, utilizando uma categoria que a gente conhece há muito, muito, muito mais tempo, né? Que é a álgebra. A gente conhece a gente tem a ferramenta da álgebra há milhares de anos. A topologia é relativamente recente. Então você É, resolve problemas de áreas mais rudimentares, mais incipientes, usando ferramentas de categorias mais avançadas, né? Portanto, e para fazer isso a gente usa a linguagem dos funtores. Esse é um dos jeitos de aplicar categorias, né? Mas não é o único, tem os nossos outros. alunos aqui, Jean, só para título de curiosidade, eles não têm topologia, tá? Nem espaços métricos. Então, eu acho Bom, que eles boiaram um pouco aí na questão da. não, Mas com certeza eles entenderam, assim, o espírito, né, da coisa, porque é só a eles, questão da topologia que eles não tiveram mesmo. né, eles pode-se pensar em espaço topológico como sendo, por exemplo, um subconjunto do plano, pensa assim, todos os subconjuntos do plano e funções contínuas entre esses subconjuntos do plano. Pronto. Isso daí já dá uma boa noção do que seja um espaço topológico, né? Tem que ter a noção de continuidade e tem que ter ali subconjunto. Ou da reta mesmo, da reta na reta, por aí Normalmente um vai. conjunto aberto, né? Esse daí já é um termo que é específico, não está em linguagem categorial. Né? A gente precisaria, por exemplo, o que seria um aberto, isso faz parte da essência do que é um espaço topológico, que o pessoal, Isso. né, não vê com tanto detalhe na graduação ali, né? Certo. Nossa, achei muito interessante esse conteúdo aí, matemática. Espero ter. Muito. Qual que foi o. Não sei se você conseguiria explicar assim hum. para a gente, qual que foi a contribuição aí que você fez nessa parte de categorias? Então, na verdade, eu estudei uma classe de. Aliás, eu até estudo, né? Eu estudo uma classe de objetos matemáticos que são definidos como funtores.
E esses objetos matemáticos têm muitas propriedades. Então, investigar resultados sobre esses objetos matemáticos foi uma das contribuições da minha pesquisa, né? Dizendo assim. Então, em termos de categorias. Ah, existem também, né, tem um artigo um pouco mais recente, recente não, né, de 2018, não é tão recente, sobre mundos ótimos, onde a gente pode interpretar uma teoria, que são os chamados topos classificantes. Então, dado uma teoria axiomatizada numa linguagem bacaninha, você consegue ali um mundo mais enxuto possível no qual você consegue interpretar aquela teoria, o que a gente chama de um topos classificante. E o que é um topos? Um topos é uma categoria que tem muitas construções, ela é tão, bem rica, rica a ponto de parecer com a categoria dos conjuntos. Então, ó, na categoria dos conjuntos a gente fala de pertencimento, a gente fala de interseção, a gente fala de reunião, a gente fala de um monte de coisa. Né? A gente tem uma lógica ali na teoria dos conjuntos. Uh, um topo seria algo, uma categoria rica o suficiente para que a gente possa falar de tantas coisas quanto a gente fala em teoria de conjuntos. Então a gente poderia ter uma relação, definir a pertinência em termos categoriais se a categoria tem suficientes construções, tipo produto, coproduto, tem que ter objeto terminal, esse monte de coisa. Então, também, procurar topos classificantes para teorias é uma área, é uma coisa a se fazer. Né? Exibir quem que seria um topos classificante. E muitas vezes esse topos classificante acaba sendo uma categoria de funtores, que sujeita a certas condições. Então, as teorias de categorias também estão avançando aí por esse lado. Pode pensar desse jeito. Muito legal. Eu gostei porque pega bem a essência do que é matemática, né? Nós não estamos muito preocupados, por exemplo, com o que é a reta, com o que é o ponto, mas assim, a relação que existe entre esses objetos, reta, Sim, ponto, plano, é isso que eu estou falando de geometria, por exemplo, né? E aí é uma linguagem, e aí você vai para a álgebra, e aí você mistura as duas, que é geometria analítica. Isso daí é. E aí o que você faz no mundo aqui só das figuras, da geometria, você também pode fazer com equações. Agora você tem álgebra. sim, sim. E tudo isso é muito interessante, né? Ou seja, a matemática ela não está muito preocupada com o objeto, né? Mas sim com É, as relações entre esses objetos. sim, sim. Então, Até o Felix Klein, lá no programa dele programa de Erlangen de geometria, ele definiu, né? Geometria é o quê? É um grupo, é um conjunto de figuras e um grupo de transformações entre essas figuras que preservam alguma estrutura interessante. Então aí já tem um germe de categoria, né? Você pode pensar nas figuras como sendo os objetos e as transformações entre essas figuras, ou por exemplo, né, no caso de geometria euclidiana, as isometrias, como sendo as flechas. Então, ah, tá em tudo quanto é canto. Você consegue utilizar a teoria de categorias para formalizar diversos pedacinhos da matemática e falar de todos eles com um único linguajar. Um único não, né? Mas sob um linguajar que, se você utilizar ali, todo mundo vai ter uma noção do que você está falando. Tá? Então, ou ela provém seja, da né, abstração de mundos agora nós matemáticos. temos um Google Tradutor para as diversas áreas da matemática. Por aí, é bem por aí. O que Tem, esse cara tá falando, né? Porque eu não entendo nada de topologia. Sei lá, o cara da álgebra tá ali no congresso. Muito legal essa questão é, que você é, colocou da alegoria aí, ficou muito bom. algumas coisas se expressam e se manifestam, né, em outras categorias se a gente tiver definido um funtor adequadamente. Claro, né, Sim, que elaborar aquele funtor, construir ou definir aquele funtor é que é a parte mais difícil. Né? Por exemplo, funtor grupo fundamental, aí tem homologia de um espaço vetorial e por aí vai. Mas, uma vez que você define isso, você aproveita boa parte das traduções. Você aproveita a tradução para falar, para ver como é que essas partes da matemática se relacionam, né?
Tem se você me permite aqui, eu vou ver se eu acho um Fica à vontade. texto. Eu vou colocar aqui no É, chat. eu lembro das aulas de análise, que de vez em quando aparecia uma função do nada e resolvia a parada, né? Então, o funtor seria mais ou menos nessa linha aí, né? É, que nem aquele, né, Dada a função aqui e tal. no mar, como é que é? As lanchas são os pedestres, os carros, os banhistas são os pedestres. Então, se você for pensar em categorias, o- os conjuntos, as categorias seriam os conjuntos, as funções seriam os funtores, ou vice-versa. Sim, Aí por muito aí legal. vai. Aí eu coloquei aqui no chat um pré-print que tá para sair na revista Matemática Universitária, mas ele Hum, fala, né, de geometria diferencial, sintética, e fala também de como é que você. Bom, ele trata um pouco também de categorias, tá? Ou seja, de mundos onde a gente pode interpretar a geometria diferencial, nesse caso sintética. E é certo. isso. Muito obrigado, então, Jean. Não sei se o pessoal quer falar alguma coisa, mas acredito que não, né? Ninguém se manifestou até agora. Agradeço muito aí seu tempo, né? A palestra. Gostei muito. Espero que o Eu pessoal tenha gostado também. agradeço o convite, E agradeço a se atenção. interessar, né? Mais uma área de pesquisa aí. O pessoal que quer ir para matemática pura, né? Na Universidade de São Paulo, né? Na USP, você fez na cidade de São Paulo, né? Deve ter um grupo É, forte lá sobre isso. não, tem também em São Carlos, tem dissertações de mestrado sobre isso, até onde eu vi. Então, quem quiser fazer um mestrado em teoria de categorias em São Carlos, tem professores que orientam. Tem o professor Carlos Grossi, ele orienta na parte de categorias mestrado. E, bom, O nosso grupo aqui tem alguns alunos que acabam indo para o mestrado. Nós temos umas alunos aí que foram para a Unicamp. uhum, Teve uma aluna também que foi para a UEM, tudo fazendo a matemática pura, fora os alunos que acabam indo para a educação matemática, que é aqui pertinho, em Campo Grande. Tem hum, um grupo forte aqui de educação matemática também. Então, assim, o pessoal se mobiliza assim para fazer tanto a pura, né, para quem gosta mais de estudar mais matemática pura, quanto aham, aplicado. Geralmente o pessoal vai para a Unicamp. Nós temos alguns professores aqui que são filhos da casa, né, prata da casa, e acabam direcionando também o pessoal para lá. E é isso aí. Então, é mais uma possibilidade aí, pessoal, de vocês estudarem alguma coisa diferente, tá? Porque vocês perceberam aí que o bacharelado em matemática tem muito mais conteúdo aí que vocês não viram, né? Topologia vocês não veem, espaços métricos, geometria diferencial. Aqui todos são conteúdos que não aparecem na licenciatura. Mas hoje em dia, com a internet, tem muito curso aí, dá para estudar a parte, se for do interesse, né? Dá para fazer, por exemplo, iniciação científica, um TCC, de uma meu interesse. iniciação, e tá buscando aí um pouco mais desse conhecimento e de repente depois aprofundar isso no mestrado, né? Doutorado depois. Bom, o importante é assim, agora vocês sabem que existe mais ou menos do que se trata, né? E aí é uma possibilidade aí para estudar também. De novo, é isso mesmo. Então, vamos agradecer o Jean aí, muito obrigado. Obrigado, Pessoal, pessoal. assinem a lista de presença lá, tá? E agradeço a presença de todo mundo. E até uma próxima aí. O projeto volta em agosto, porque esse mês que vem de julho só tem uma semana, que é a semana de prova. Tá? Pode falar, Rayana. Ela não levantou a mão. Acho que foi por acidente. Será? É. Ou ela vai falar no chat? Vamos ver. Então, assim, pessoal, dê uma olhada aí na lista de presença. E é isso aí. Então, em agosto, temos outra palestra ou alguma coisa nesse sentido. E o projeto continua até o final do ano, tá? Sob minha coordenação. E agradeço a presença de vocês aí. Agradeço o Jean novamente. Que agradeço Trouxe a um atenção de todo aluno mundo. dele, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Sasha, né? Como que é O o nome? Sasha, na verdade, é um colega meu. Eu sou É amigo colega meu. do Gia, amigo. A gente se conheceu lá no IME, ele estava fazendo curso de verão, Ele e me aí eu deu estava dois por lá. cursos. E aí eu Uhum. acabei ministrando 2 cursos para ele, de álgebra linear de espaços métricos.
Isso. Aliás, quem tiver interesse em estudar espaços métricos, tem lá na minha página também. Tem num site chamado E-Disciplinas, não, pera, E-Aulas, da USP, tem vários cursos que estão O curso gravados. todo? Curso todo. Então tem o curso todo de Puxa, que bom, espaços hein? métricos lá. É o curso de 2020 que eu fiz, que foi gravado devido à pandemia. Ou de verão. Tá lá. Tá inteirinho. Quem Muito tiver bacana. curiosidade, tem material lá. Então, hoje tem muito, né? O material está bem disponível aí, se o pessoal quiser. Então tá bom. Agradeço. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigadão Obrigado, a todo Leandro. mundo aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.